Boa tarde, colegas, engenheiros civis, arquitetos, técnicos em edificação e os demais colegas que compõem a cadeia da construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares, fazendo uma série de vídeos para nós trocarmos os nossos conhecimentos. E no momento, nós estamos estudando um assunto totalmente diferente do que a gente vinha estudando, que era mais a parte concreta. Nós estamos estudando agora as patologias das alvenarias de fachadas das edificações. Esse já vai ser o nosso quarto vídeo sobre o assunto e o 26º no seu global. Estudamos, só para recapitular, que é muito importante, fazer uma pequena recapitulação. No primeiro vídeo sobre as patologias das alvenarias de fachadas, estudamos a introdução. Foi o nosso primeiro vídeo em que a gente falava mais da parte histórica, muito interessante por sinal. O segundo vídeo, já entramos propriamente na parte técnica, onde a gente passou por que eu chamei o capítulo 1. E nós dividimos em vários capítulos esse estudo que nós estamos fazendo. E esse capítulo 1 se constitui nas patologias existentes nas alvenarias, as patologias existentes nos revestimentos de argamassa e as patologias nos revestimentos cerâmicos. Demos uma boa estudada inicialmente nas patologias das alvenarias e depois passamos a estudar as patologias nos revestimentos cerâmicos. E terminamos o último vídeo falando das causas que geram as várias patologias nas alvenarias. Nós inicialmente, recapitulando também, falamos quais eram os tipos de patologias mais comuns. E agora nós vamos estudar com mais detalhe quais são as causas ou fatores de formação dessas patologias, que no caso nós estamos estudando mais especificamente as fissuras. Então, estudamos uma primeira causa, ainda no vídeo anterior, que era a chamada permanência de água na alvenaria. E nós dissemos, naquela ocasião, que era a causa principal da degradação nas alvenarias. Então, essa foi a primeira causa que nós estudamos, causa que determina a formação dessas patologias nas alvenarias. Essa a gente chama de causa principal da degradação. Então foi a primeira. A segunda, que nós começamos agora, neste vídeo, é a trabalhabilidade da estrutura. A estrutura trabalha, ela se deforma, ela flete, né? Então, a laje como a viga, então ela se deforma, a gente chama de trabalhabilidade, não é isso? E ainda os recalques diferencial de fundação, quer dizer, a trabalhabilidade da estrutura e os recalques diferenciados das fundações geram fissuras na alvenaria. A alvenaria não comporta esse tipo de trabalhabilidade. E para a gente ver um pouco mais sobre o recalque diferenciado de fundação, a gente vai na famosa sondagem, a percussão do solo, chamado SPT. Lá a gente vê isso muito bem direitinho. Tem uma terceira causa ou fator de formação de fissuras nas alvenarias, são as acomodações dos solos, quer dizer, o solo, além de ter os recalques diferencial das fundações, exatamente pela acomodação do solo. Tem solos que se acomodam mais, outros menos, às vezes num só, digamos assim, num só terreno, em
pontos diametralmente opostos, as acomodações já podem ser diferentes, porque a constituição das camadas constitutivas do solo são diferentes de um ponto para o outro. A quarta grande causa são as deflexões, ou deformabilidade excessiva dos componentes estruturais. Porque os componentes estruturais, além de, quando trabalham, eles se deformam, eles podem deformar linearmente, como pode deformar a taquialagem. Ela faz isso angularmente, que é o que a gente chama de deflexões. Então, as deflexões ou a deformabilidade excessiva dos componentes estruturais tipulares de viga transmitem para as alvenarias e elas fissuram. A quinta grande causa é o modo de elasticidade longitudinal e transversal dos materiais. Que materiais? Alvenaria e argamassa. As argamassas, que a gente já viu, pode ser argamassa de revestimento, argamassa de rejuntamento, não é isso? Tem vários tipos de argamassa. Argamassa de assentamento. Então, o modo de elasticidade desses materiais, tanto longitudinal como transversal, também influi na formação das fissuras. Sexta grande causa é o efeito higrotérmico dos materiais. Quer dizer, esse efeito higrotérmico dos materiais gera movimentações que vão ocasionar nas fissuras. A sétima grande causa de formação de fissura é a retração por secagem, chamada também de retração hidráulica, de argamassa e do concreto, com redução do seu volume. A retração por secagem gera uma redução de volume. Ao reduzir o volume, consequentemente aparecem as fissuras. E isso é devido à evaporação de água excedente na argamassa. Já que nós estamos falando na retração por secagem, eu achei por bem a gente aproveitar a ocasião e dar uma pincelada maior para a gente crescer um pouco mais nossos conhecimentos e ver quais são os vários tipos de retração que existem. Vamos dar uma passeada por isso aí. Isso é muito interessante. É importante observar que existem várias formas de retração, não só a retração por secagem, num produto confeccionado por cimento. Quer dizer, qualquer material constituído de cimento, existem várias formas de retração nesse material. Entre elas podemos citar as que ocorrem com o produto endurecido ou em processo de endurecimento. Ou seja, retração química. O que vem ser a retração química? É devido à reação química entre a retração química é devido à reação química entre o cimento e a água. O cimento, quando se mistura com água, gera uma reação química, ocorrendo a redução do volume pela contração do volume da água. Então, essa é a chamada retração química. Ou ainda, com o produto endurecido, nós temos a retração por secagem, que nós falamos anteriormente, que é devido à evaporação da quantidade excedente de água utilizada na preparação da argamassa, produzindo também uma redução do seu volume. Reduzir o volume, automaticamente aparecem as fissuras. Temos ainda com o produto endurecido a retração por carbonatação, que é devido à reação da cal hidratada. Tem a cal hidratada? É o CaOH2. Ca de cálcio, OH2. Com o gás carbônico. Quando você reage a cal hidratada com o gás carbônico no ar, que é o CO2, resulta um carbonato de cálcio. A gente já viu isso muito bem quando estudou a carbonatação no concreto.
Esta reação gera uma redução também de volume. Portanto, esses três tipos de retração, quando o produto está endurecido ou em processo de endurecimento, a retração química, a retração por secagem e a retração por carbonatação, todas as três, elas ocorrem com redução de volume. Ao reduzir de volume, há uma contração e aí as fissuras aparecem. Ainda pode ter a possibilidade de ocorrer um outro tipo de retração com a massa no estado plástico. Essa retração chama-se retração plástica, que é devido à evaporação da água durante a pega. Durante a pega, há uma evaporação da água. Isto explica o adensamento das juntas de argamassa de uma alvenaria recém-construída e também a exudação de água num concreto recém-vibrado. Então, gente, parei na causa 7 e mostrei que tem 4 tipos de retração. De retração é um estudozinho já mais detalhado. Ou seja, repetindo, temos a retração química, retração de secagem, retração por carbonatação e retração plástica. Continuando o nosso estudo das causas ou fatores de formação das fissuras, que são as patologias nas alvenarias, entrando no a oitava causa, é a resistência mecânica dos componentes de alvenaria e da argamassa de assentamento. A resistência desses materiais influi na formação de fissura. Nona causa, a rugosidade superficial da alvenaria. A alvenaria pode ser mais ou menos rugosa e isso interfere na patologia ou nas patologias. A porosidade dos componentes de alvenaria influi muito também na fissuração. A aderência e retenção de água da argamassa, outro fator importante, outra causa importante de formação de fissura. O tipo de junta de assentamento. Junta de assentamento é observar a sua espessura, a sua regularidade. Esse tipo de junta de assentamento serve para aliviar as tensões. A esbeltez da parede que está sendo executada, mais ou menos esbelta, né? Fissura mais ou menos. As variações de temperatura e umidade podem gerar tensões internas na alvenaria que levam à fissuração dos rebocos e das paredes. Quer dizer, essas variações de temperatura e umidade geram tensões internas que vão gerar fissuras nos rebocos e nas paredes. As juntas de movimentação mal executadas, nós vamos aprender muito bem o que vem a ser essas juntas de movimentação. Elas podem ser junta de movimentação horizontal e junta de movimentação vertical. Nós vamos estudar detalhadamente essas juntas. Quando mal executadas, elas provocam fissuração. O uso de rejunte não flexível, quando você vai fazer a argamassa de rejuntamento, para dar, por exemplo, das placas cerâmicas, é de suma importância que você use um rejunte flexível. Se você usar um rejunte não flexível, contribui para a fissuração. Tensões oriundas de atuação de sobrecargas. Sobrecargas, principalmente as não previstas, geram fissuras. A absorção capilar. A elasticidade da argamassa é importante observar. Já estamos na 20ª causa. A formação de cristais no interior dos poros. Vocês sabem que a alvenaria é um material de construção dos mais porosos, se não o mais poroso, até mais do que o concreto.
Então, a formação de cristais no interior dos poros existentes na alvenaria, ou a cristalização de sais nos poros, pode produzir pressões muito elevadas, que levam a fissurações, descolamentos de fragmentos ou a desagregação dos materiais de parede, sendo uma ação física frequente e perigosa. Às vezes supera até a resistência à tração dos tijolos e das argamassas. Tremenda é a intensidade da pressão. Os sais mais presentes nas paredes são os sulfatos, os carbonatos, os cloretos e os nitratos, responsáveis pela deterioração das placas cerâmicas e tijolos. 21ª causa, a expansão por umidade, que a gente chama de EPU, que é o aumento das dimensões dos materiais cerâmicos por adsorção de água. Só para dar um incremento, a EPU, que é a expansão por umidade, tem que ser menor do que 0,40 milímetro por metro na fachada, senão as placas se destacam ou se desplacam. Então, a expansão por umidade, que é o aumento das dimensões dos materiais cerâmicos por adsorção de água, está limitado a 0,40 milímetros por metro. E por último, a 22ª causa que eu consegui elencar, a formação de fissuras, que são as patologias nas alvenarias, é a fissuração em paredes solidárias à laje com retração. Quer dizer, às vezes uma parede está extremamente ligada à laje, que sofre uma retração e gera uma fissuração nas alvenarias. Acabamos eu acho que com bastante detalhe, de dar uma boa estudada nas causas de formação de fissura, que a gente chama de patologia, nas alvenarias. Tínhamos anteriormente estudado os tipos mais prováveis de fissuras. Continuando ainda nesse estudo das causas, as causas de formação de fissura que acabamos de elencar, que foram 22 causas, talvez ainda tenha mais, podem introduzir concentrações de tensões nos cantos das aberturas das paredes. Onde é que tem abertura nas paredes? São nas janelas e nas portas. Elas têm seus cantos. Então, essas causas podem introduzir concentrações de tensões nos cantos dessas aberturas de parede, que é canto de janela e porta, de vedação, parede de vedação ou de fechamento, que variam em função dessas tensões variam nos cantos, variam em função do tamanho e da localização da abertura da parede. Quer dizer, você tem aqui um pano de parede, aqui tem uma janela, tem 4 cantos, nos 4 cantos tem concentrações de tensões, elas são maiores ou menores em função da maior abertura e da localização no pano. As tensões devem ser absorvidas por quem? Toda tensão tem que ser absorvida por alguém. No caso das janelas e portas, as tensões devem ser absorvidas pelos elementos de concreto, que a gente conhece, a velha verga e contra-verga, e tudo é gerado devido a uma perturbação no andamento das isostáticas de compressão. É porque isso já é mais detalhado, quer dizer, você tem aqui um pano de alvenaria, tem aqui uma janela, os 4 cantos, aqui se formam as pressões ao longo do comprimento e da altura da janela, da largura e da altura da janela, que a gente chama de isostáticas de compressão. Sempre que houver incompatibilidade entre as deformações impostas e as admitidas pelas paredes, quer dizer, sempre que houver uma incompatibilidade entre essas deformações,
Cuidados devem ser providenciados, no sentido de evitar essa fissuração das mesmas ou seu destacamento do componente estrutural. Por exemplo, o pilar, principalmente quando nas fachadas, onde através da fissura ou do destacamento poderá ocorrer a penetração de água para o interior do edifício. Quer dizer, o pilar em contato com a alvenaria, ele se destaca e por aí provavelmente pode entrar água para o interior do edifício. A realização das intervenções, quer dizer, as soluções para esses problemas que a gente acabou de falar, devem ser feitas na maior brevidade possível para evitar que as fissuras surgidas não venham a progredir, porque a tendência é crescer no comprimento, na abertura, ocasionando como consequência uma maior degradação, que são as transformações sofridas ao longo do tempo por um material, então ocasionando por consequência uma maior degradação na edificação como um todo. E a degradação, repetindo mais uma vez, são as transformações sofridas ao longo do tempo por um material. Para a gente concluir mais esse vídeo, eu acho que está sendo de tamanha importância, porque nós estamos analisando as causas que geram as fissuras, que é a modalidade de patologia mais conhecida. Convém ainda salientar que as fissuras são originadas, todo tipo de fissura é originada por uma somatória de causas, quer dizer, dessas 22 causas que a gente elencou, não significa que só uma causa gera fissura num elemento, na alvenaria, na placa cerâmica ou nos revestimentos de argamassa, mas sim uma somatória de causas. Repetindo, convém ainda salientar que as fissuras são originadas por uma somatória de causas, nunca por um único fator. E que uma causa pode ter diferentes efeitos, e um efeito poderá ter diferentes causas. Olha como é interessante, gente. Portanto, é necessário uma visão sistêmica, quer dizer, uma visão global de todo o problema para se caminhar em direção à sua solução. Então, a visão sistêmica é de suma importância. Por quê? Porque uma causa pode ter diferentes efeitos e um efeito poderá ter diferentes causas. Esta etapa que nós estamos agora estudando, das causas ou formação, as causas ou fatores de formação das fissuras, essa etapa ou fase que trata do diagnóstico das patologias, constitui-se na chamada etapa de como entender os fenômenos ocorridos, ou a nossa segunda etapa, como nós vimos nos vídeos anteriores, são 3 as etapas que constituem o nosso estudo com relação às patologias das alvenarias. Aqui a gente encerra mais um vídeo. Esse é o 26º vídeo no seu global, mas é o 4º já do nosso estudo, as patologias das alvenarias de fachada das nossas edificações. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido didático. Mais uma vez peço que vocês visualizem e se inscrevam nos meus vídeos, pois eu tenho uma meta a cumprir com o YouTube. E para visualizar, basta clicar no link e automaticamente está visualizado. Não deixem de clicar no link e se alguém não se inscreveu, que se inscreva. E os amigos e colegas, mais uma vez eu peço que divulguem para os seus grupos, para a gente aumentar esse número de visualizações e de inscrições. Até a próxima.